Esse é o nosso primeiro encontro da matéria de Direito Eleitoral, matéria preparatória para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, cargo de promotor de justiça. Então nós vamos começar analisando nesse nosso primeiro encontro a questão das fontes do direito eleitoral. Sempre lembrando que o direito eleitoral ele tem um grande vínculo com a parte constitucional e exatamente por isso a Constituição Federal é uma das maiores, se não a fonte mais importante que trata a matéria eleitoral. Lá nós vamos ter os conceitos inerentes à democracia representativa, né? A democracia indireta, que é a democracia que nós adotamos então hoje no nosso sistema brasileiro. E além da Constituição Federal, nós temos leis de caráter federal que também regulamentam essa matéria. Por que leis de caráter federal? Porque é competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral, conforme determina o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. E dentre essas leis federais que tratam do direito eleitoral, nós podemos destacar uma lei que se chama a Lei da Ficha Limpa, ou a Lei Complementar 64, que é chamada Lei das Inelegibilidades. Essa Lei Complementar 64, de maio de 1990, denominada Lei das Inelegibilidades, é a única norma de caráter infraconstitucional que trata sobre inelegibilidade. Na verdade, nós temos duas fontes válidas de inelegibilidade no direito brasileiro. Sempre lembrando que inelegibilidade é restrição, é impedimento à capacidade eleitoral passiva, portanto é restrição ao direito de ser votado. O inelegível não pode ser votado, embora ele possa votar, porque ele possui o gozo do direito ativo, né, que é o direito ao voto. Lei das Inelegibilidades é a Lei Complementar 64 de 90, mas por que se diz que a inelegibilidade tem como fontes a Constituição Federal e Lei Complementar? Essa regra é dada pelo artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. No artigo 14, parágrafo 9º, se dispõe que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, ou seja, outros casos além daqueles que a própria Constituição Federal já prevê. E no direito brasileiro, nós vamos ter, portanto, inelegibilidades previstas ou no artigo 14 da Constituição Federal ou no artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. Essa lei complementar sofreu uma grande e relevantíssima modificação, que foi dada pela Lei Complementar número 135 de junho de 2010. Essa Lei Complementar número 135 também é conhecida como Lei da Ficha Limpa e basicamente ela passou a prever então causas de inelegibilidade a partir de decisões de órgão judicial colegiado, ou seja, decisões prolatadas por grupo de juízes. Também é fonte do direito eleitoral a lei das eleições, chamada Lei 9.504. Nessa Lei das Eleições, nós temos regras relativas à convenção partidária, registro de candidatura, regras sobre propaganda eleitoral, pesquisa e arrecadação e gastos de recursos, além também de questões relativas à prestação de contas. O Código Eleitoral, que é lá de 1965, a Lei 4737, também é uma fonte válida de direito eleitoral, e sempre destacando que o Código Eleitoral, embora de 1965, ele permanece em vigor, mas ele tem e sofreu ao longo da sua história várias alterações, principalmente pela Constituição Federal. O Código Eleitoral, portanto, tem a sua aplicabilidade que deve ser conjugada pelas sucessivas leis de caráter infraconstitucional que lhe foram posteriores. Por exemplo, a própria Lei das Eleições alterou muitos dispositivos do Código Eleitoral e, fundamentalmente, ele tem que ter a sua leitura feita pelo novo texto constitucional. 1965, é bom recordar, vigia uma Constituição completamente diversa daquela que nós adotamos a partir de outubro de 1988. Sempre lembrando que o Código Eleitoral
possui natureza jurídica de lei ordinária, exceto na parte relativa à competência, porque na parte relativa à competência é entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência que o Código Eleitoral foi recepcionado com força de lei complementar. Isso porque o artigo 121 caput da Constituição, que dispõe que lei complementar disporá sobre competência em matéria de direito eleitoral, até hoje não foi levado à efetividade pelo Congresso Nacional. Tendo em vista essa omissão do Congresso em editar uma lei complementar que trata de competência da Justiça Eleitoral, se entende que na parte específica relativa à competência, e só nessa parte, portanto, o Código Eleitoral, que é uma lei de caráter ordinário, foi recepcionado com força de lei complementar. A lei dos partidos políticos, que é a Lei 9.096, também é uma fonte extremamente relevante de direito eleitoral, bem como a Lei de Transporte e Alimentação, que é de 1974, Lei 6.091, onde está definido, inclusive, o crime de transporte irregular de eleitores. Uma outra situação que é fonte do direito eleitoral são as resoluções do TSE. As resoluções do TSE, cujo diploma normativo mais importante é previsto no artigo 105 da Lei 9.504. No artigo 105 da Lei das Eleições, é disposto que até 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas em lei, poderá expedir as instruções necessárias para a fiel execução da lei. As instruções necessárias são exatamente referidas pelo TSE na forma de resoluções. Observem que pelo texto legal já se dá mais ou menos uma noção do que consiste a resolução. Ela tem uma função meramente regulamentar, ou seja, o TSE não pode, por resolução, criar algo que não esteja previsto em lei. E tampouco é possível ao TSE, por resolução, inovar contrariamente àquilo que o Congresso Nacional prevê como regra de direito eleitoral. Essa situação que estabelece a função regulamentar das resoluções foi introduzida pela Lei 12.034 de 2009 e hoje está extremamente clara, né, no dispositivo, quando expressamente ele diz que a resolução tem que atender ao caráter regulamentar e a resolução também não pode restringir direitos ou estabelecer sanções que não estejam previstas em lei. E qual é a eficácia ou qual é o valor que possui uma resolução no ordenamento jurídico? A resolução, ela tem uma força legal impositiva, ou seja, ela acaba sendo um preceito de caráter secundário, uma norma de caráter secundário, né, cuja obrigação a todos de cumprimento é imposta. Quando o TSE, portanto, edita uma resolução para tratar de matéria eleitoral, todos os atores do processo eleitoral, partidos, candidatos, coligações, bem como os juízes, advogados, Ministério Público, serventuários, eleitores, todos devem obediência a esse ato que tem uma força normativa, portanto. A expressão usada pelo ex-ministro Torquato Jardim é de que uma resolução do TSE tem força legal impositiva, ou seja, todos devem observância a uma resolução editada pelo TSE que trata de matéria eleitoral. Exatamente porque tem uma força legal impositiva, se entende que cabe ação direta de inconstitucionalidade contra uma resolução exarada pelo TSE. O Supremo Tribunal Federal, portanto, reconhece na resolução densidade normativa suficiente para ser atacada através de uma ação direta de inconstitucionalidade. As resoluções, para serem válidas, devem ser expedidas pelo TSE até o dia 5 de março do ano da eleição e, em regra, a competência para expedir resoluções é do Tribunal Superior Eleitoral.
é do tribunal, do TSE, portanto, a competência para expedir resoluções, só havendo de se reconhecer uma competência do Tribunal Regional Eleitoral em caráter excepcional, quando, por exemplo, ocorre uma situação de nulidade de uma eleição em um determinado município, porque um prefeito e o seu vice foram cassados por um ato de abuso de poder ou de compra de votos, por exemplo. O Tribunal Regional Eleitoral, entendendo que é caso de nova eleição, ele pode, através de uma resolução, então, regulamentar essa nova eleição, mas esse caráter normativo que é previsto ao Tribunal Regional Eleitoral, ele é uma exceção, porque a regra é se reconhecer apenas ao Tribunal Superior Eleitoral essa competência, conforme estabelece o artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral. Falar um pouco de princípios, e em relação a princípios, considerando a etapa primeira que vai ser realizada do concurso, né, destacar basicamente o princípio da anterioridade ou o princípio da anualidade. Previsto no artigo 16 da Constituição Federal, basicamente o que esse princípio que tem por base a segurança jurídica, o fundamento é a segurança jurídica, é de não se alterarem as regras do jogo eleitoral quando ele já teve início. O que esse dispositivo quer dizer? Ele estabelece lá que a lei que alterar o processo eleitoral, ela não vai ter uma eficácia se promulgada a menos de um ano do pleito. Quando fala em lei, ele quer aí dar a expressão lei levar ao seu sentido mais amplo possível. A expressão lei, na verdade, ela é tida como quase um sinônimo de processo legislativo e abrange, inclusive, as emendas constitucionais. Então, mesmo uma emenda constitucional, ela deve se submeter ao ditame do princípio da anterioridade, previsto no artigo 16 do Código Eleitoral. Então, é o mais amplo possível a interpretação da expressão lei, que é contida no início do artigo 16. E quando se fala em processo eleitoral aqui, nós temos que ter a noção de que, portanto, não é toda e qualquer lei eleitoral que se submete ao princípio da anterioridade ou ao princípio da anualidade. É apenas uma lei que altera o, abre aspas, processo eleitoral. O que seria uma lei que altera o processo eleitoral? Como regra, normas de caráter material, portanto afastadas as de caráter meramente formal e instrumental, são normas de caráter material, repito eu, que visam a disciplinar o exercício do sufrágio e que vão desde o alistamento eleitoral até a fase da diplomação. Lembrando, na verdade, que pelo tipo de prova que se vai enfrentar na primeira etapa, basicamente a última manifestação, né, do mais importante, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal, quando ele entendeu que a lei da ficha limpa, que é a lei complementar número 135, que foi aprovada e entrou em vigor, portanto, em junho de 2010, ela não se aplicou às eleições de outubro daquele mesmo ano, fundamentalmente porque de junho a outubro não tinha transcorrido um ano, e se entendeu que normas que tratam de inelegibilidade afetam o processo eleitoral. Essa decisão foi dada pela maioria da Corte Superior do Supremo, portanto, Tribunal Federal. Algumas breves observações sobre a questão da justiça eleitoral. Lembrando que a justiça eleitoral, criada em 1932 e tendo status constitucional a partir da Constituição Federal de 1934, hoje tem seus órgãos previstos e está disciplinada entre os artigos 118 e 121 da Constituição Federal. E lá nós vamos ver que os órgãos da Justiça Eleitoral são o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais e a Junta Eleitoral. Em relação a essa situação dos órgãos da Justiça Eleitoral, é extremamente importante destacar que tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o Tribunal Regional Eleitoral, ambos os órgãos, eles se compõem de um órgão pleno, ou seja, eles não possuem divisões fracionárias. Eles não têm turmas, não têm sessões, não têm câmaras, eles funcionam
pelo seu pleno. A previsão de composição ela é heterogênea, ou seja, esses membros não são oriundos da própria Justiça Eleitoral, que não tem, portanto, um quadro próprio de magistrados, são membros emprestados de outros poderes, por exemplo, no caso dos membros do TSE, alguns ministros são oriundos do Supremo Tribunal Federal, outros do Superior Tribunal de Justiça, e tem mais 2 membros que vêm da classe dos juristas. O TRE também tem essa composição plurima, né? uma composição heterogênea, sendo 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, um juiz federal, ou membro do TRF, melhor dizendo, e 2 membros da classe dos juristas. Em relação aos membros das classes dos juristas, tanto do TSE como do TRE, convém aferir que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não tem essa prerrogativa de indicar o seu representante da mesma forma que o faz, por exemplo, quando se compõe o 5º Constitucional dos Tribunais de Justiça. Na verdade, a indicação dos membros da classe dos juristas que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral parte do Tribunal de Justiça, e a indicação dos membros das classes dos juristas que vão compor o Tribunal Superior Eleitoral parte do Supremo Tribunal Federal. E a indicação e a designação deles, a efetivação deles, a indicação de ambos, tanto dos membros dos juristas que saem do tribunal para o Tribunal Regional Eleitoral, como os membros dos juristas que vão compor o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ambos são designados pelo presidente da República. Então observem que o presidente da República designa inclusive os membros dos juristas que vão atuar perante o Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público não compõe o pleno nem do TSE e tampouco do TRE. Não é prevista a possibilidade de um membro do Ministério Público integrar quaisquer das cortes eleitorais. Os juízes eleitorais, por sua vez, eles exercem a matéria eleitoral por delegação, fundamentalmente porque a matéria eleitoral é uma matéria privativa da União, uma matéria que vem da União. Então, ela é uma atividade delegada aos juízes de direito, os juízes estaduais. Pretores não podem exercer a função eleitoral por uma vedação de que tem que ter a questão do vitaliciamento, tem que ter as prerrogativas, né, da LOMAN para o exercício das atividades dos juízes eleitorais. E quando a gente fala em juízes eleitorais, nós temos que fazer uma distinção importante entre 2 expressões, zona eleitoral e circunscrição. O juiz eleitoral, ele exerce a sua atividade perante a zona eleitoral. Zona eleitoral é um correspondente à comarca na justiça comum. Portanto, zona eleitoral é o espaço onde o juiz presta a sua jurisdição eleitoral. Esse é o conceito de zona eleitoral. Circunscrição, de outro lado, é o âmbito de abrangência territorial em que ocorrem as eleições. E nós temos circunscrições no Brasil em 3 níveis. As eleições presidenciais, a circunscrição é o país. Na circunscrição municipal, a circunscrição é o município. E nas eleições federais e estaduais, a circunscrição é o estado. Esse conceito de circunscrição ele está previsto no artigo 86 do Código Eleitoral. E o domínio do conceito de circunscrição ele é extremamente relevante para se compreender a competência das ações cíveis eleitorais. Nós vamos abordar depois a questão do contencioso judicial eleitoral, ações que visam cassar registro de candidatura, cassar diploma, impugnar mandatos. Como regra, o domínio da questão relativa à competência da justiça eleitoral depende da compreensão do conceito de circunscrição. A justiça eleitoral tem várias funções: administrativa, que é regulamentar seu corpo de servidores, que é conceder férias, conceder licenças. Tem uma função normativa, que se verifica através da questão principalmente da questão das resoluções, né? A função administrativa ela também está prevista fundamentalmente na questão da regulação do processo eleitoral.
ou seja, faz o cadastro, procede a alisamento, cria as sessões. A função julgadora, dissolver conflitos de interesse, mas o mais relevante, que é um pouco mais diferente do que nós estamos acostumados, né, é a chamada função consultiva. A Justiça Eleitoral ela tem o poder de responder consultas sobre matéria eleitoral. Consulta, na verdade, é um instrumento jurídico que é exclusivo da Justiça Eleitoral e que tem por objeto dirimir dúvidas sobre essa matéria. O objetivo da consulta, basicamente, é espancar dúvidas sobre matérias eleitorais em abstrato, ou dar um posicionamento dos tribunais eleitorais sobre uma matéria eleitoral, desde que essa consulta seja formulada em abstrato, ou seja, que essa consulta não abarque uma situação concreta. Por que o Tribunal Superior Eleitoral não responde, o Tribunal Regional Eleitoral não responde à consulta sobre caso concreto? Fundamentalmente porque a consulta não tem um efeito vinculante. A consulta não vincula os tribunais que exaram essa resposta, fundamentalmente porque a consulta ela não é submetida ao princípio do contraditório, ela não forma uma coisa julgada. Como ela não tem a dialética das partes, ela não tem um devido processo legal nos termos judiciais de contencioso judicial eleitoral, se entende que ela não vincula o tribunal que, num determinado caso concreto, portanto, pode até não acolher aquele entendimento que houvera exarado de uma consulta respondida em situação anterior. Uma situação importante. Juiz eleitoral não responde consulta sobre matéria eleitoral. Apenas os tribunais é que são os órgãos que têm a competência para exarar respostas em consultas. Portanto, é apenas o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral que pode responder consultas sobre essa matéria.